Nesse vídeo eu vou explicar como faz o timing das legendas no Horse, tá? Eu vou mostrar um exemplo ali de um arquivo que eu já escrevi o texto, tá faltando fazer o timing. Primeiro deixa eu explicar tudo como a gente vai fazer. Para fazer o timing, você vai usar duas teclas. Uma tecla que se chama Next e a outra que se chama Pausa. Tá? Quais são as teclas no teclado você escolhe lá no Tools Options, mas é tecla de Next, faz passar para a próxima legenda. Então, quando você está olhando para a tela do Horse, a legenda que está no meio é a legenda atual, a próxima é a que está embaixo, tá? Você tem 5 legendas na tela, tem a legenda atual e a próxima é a que está embaixo dela. Então, você vai ficar com o seu dedo preparado em cima da tecla de Next e vai deixar o filme tocar. Na hora que você escutar o som correspondente à próxima legenda, você aperta o Next. Aí aqui era a próxima, vai passar a ser a legenda atual, tá? E assim por diante. Primeiro exemplo, vamos falar de legendas coladas, tá bom? A pessoa está falando sem parar e o texto dela está dividido entre várias legendas, não tem nenhuma pausa no meio. Então, fica olhando para qual é a próxima legenda. Na hora que o som correspondente a ela começar, você aperta Next. Aí o som continua tocando, o filme está tocando em tempo real e você ouviu a próxima, Next. Aí o cara falou, começou a falar a próxima, você apertou Next. Agora, o truque é o seguinte, não tenta fazer isso rápido não, tá? Usa um tempinho para você ter um reflexo mesmo. A ideia não é você apertar o Next na hora que a fala começou, porque isso é impossível, né? Na hora que você ouviu a fala, ela já começou, não dá mais tempo de você ter apertado antes. Então você vai apertar depois mesmo, você vai sempre apertar um pouquinho depois e no final do trabalho vai ter um menu lá que você vai dar uns 2 ou 3 cliques e o Horse vai chegar tudo um pouquinho para trás, um pouquinho mais cedo, e aí tudo aquilo que você fez um pouquinho depois vai ficar na hora certa, tá? O importante é você fazer com calma para que esse seu atraso seja sempre o mesmo em todas as legendas. Isso é que é importante. Não é importante você fazer rápido com um atraso pequeno. É importante você fazer com calma, com um atraso constante, tá? Porque se o seu atraso foi de 5 frames ou de 15 frames, não faz a menor diferença. O trabalho para você consertar isso é exatamente o mesmo. Então é melhor você fazer até com 15, a maioria das pessoas faz com 10, eu acho, eu faço com 15. O importante não é ser rápido, o importante é você não estar nervoso e fazer sempre com a mesma velocidade para que o atraso fique sempre o mesmo em todas as legendas, tá bom? Então esse é o caso das legendas coladas, que é o mais fácil, a pessoa fala sem parar, ou então um diálogo, né? Um fala, o outro fala, mas sem ter nenhum silêncio no filme, é só texto, texto, texto. Então, recapitulando essa parte, o que que acontece? Você está ouvindo o filme, as suas legendas já foram escritas, você está vendo na tela qual vai ser a próxima. Ouviu, apertou. Olhou para a próxima, ouviu, apertou. Ouviu, apertou. Sempre assim, com essa mesma defasagem entre uma e a outra. Tá legal? Agora, o segundo caso que acontece é quando às vezes tem uma pausa, né? Tem um silêncio no filme. Então, lá no começo eu falei que tinham duas teclas que chamavam Next e Pausa. Bom, Next é essa de passar para a próxima e a pausa, que é a segunda tecla, é justamente o que vai acontecer agora. Então o que vai acontecer é o seguinte, pensa sempre que você está timeando o filme, não necessariamente você precisa saber o que vem depois, tá? Você não precisa se lembrar do texto do filme todo, ou até mesmo pode ter sido outra pessoa que escreveu o texto, tá? Você pode estar timeando o texto de outra pessoa. Então, não é para você adivinhar quando vai ter uma pausa. Não é para você saber de antemão que ali o cara vai parar de falar e vai ter um silêncio, tá? Você não parte do princípio que você já conhece o filme. Você vai escutando e vai reagindo, tá? Então, o que está acontecendo? Tinha uma sequência de legendas coladas, você ouviu, next, ouviu, next, ouviu, next. Aí você não ouviu mais nada, ficou um silêncio, é uma pausa, tá? Tem realmente um tempo para você perceber que isso aconteceu, tá? Aí ninguém tá falando nada. É um tempo que é um pouquinho maior do que esse tempinho de atraso entre ouvir e apertar, mas também não é muito tempo, você percebeu que ninguém tá falando nada. Então, quando acontecer isso, você ouviu uma pausa, aperta o Next do mesmo jeito, tá?
ele vai pegar a próxima legenda e vai colocar como se fosse a legenda atual. Só que não era isso que você queria, porque ele ainda está esperando, né? Ele ainda não falou aquilo. Aí você aperta a tecla de pausa, tá? Essa legenda que está aqui no meio como a legenda atual vai ficar com o texto em azul, para te mostrar que ela ainda não entrou. Ela está em pausa, ela está preparada para entrar, porque ela vai ser a próxima. A próxima fala de alguém no filme vai ser aquele texto, só que por enquanto ninguém está falando nada, tá? Então ele vai estar lá azulzinho porque você apertou a pausa, e quando finalmente você ouvir o início daquela fala, aí você aperta o Next de novo e ele vai soltar, vai passar de azul de volta para o preto, que é o normal. E aí continua o processo da mesma forma, certo? Ouviu a próxima fala, apertou Next, aí ouviu mais um silêncio, não tinha nada, apertou Next, pausa. Sempre que você ouvir a pausa, você vai apertar essas duas teclas, Next e pausa. Aí na hora que você ouvir a fala, você aperta o Next de novo, tá? Então no total, de uma legenda colada para outra, é uma tecla só, que é a tecla do Next. De uma legenda para a próxima, quando tem um silêncio no meio, são 3 teclas. Quando você ouve a pausa, é o Next e a pausa, e depois quando você ouve a fala, é o Next de novo. Tá legal? Então, o procedimento é esse. Vou mostrar o exemplo, mas antes deixa eu comentar alguns detalhes. No final, quando você acabar de fazer isso tudo, ficou tudo com esse atrasozinho do seu reflexo de ouvir a fala e apertar o botão, certo? Aí, o jeito como a gente conserta isso vai ser no menu Time Delay. A gente vai entrar lá no menu Time Delay. Aí ele tem várias opções, que esse menu faz várias coisas, na verdade, que estão explicadas num outro vídeo aí. Mas hoje o que a gente precisa é só isso. Time Delay já são as opções que vêm normalmente nele, que é o Everything na coluna da esquerda, Everything na coluna da direita. Aqui em cima você vai escrever qual é o tempo de atraso, que conforme eu falei, a maioria das pessoas usa 10 ou 12. Você com o tempo vai se acostumar com qual é o seu delay, tá? Você vai colocar esse número de frames ali e escolher Earlier, você quer que as legendas fiquem mais cedo, tá? Então é isso, Everything, número de frames, Earlier, ok. Esse é o modo como você vai usar o Time Delay para consertar o atraso, e aí depois a gente vai voltar e assistir como ficou, para você ver que realmente ela fica bem como deve ser mesmo, tá? Se você fizer o delay correto correspondente ao seu atraso, todas as legendas vão aparecer assim um pouquinho antes do que a fala começa, né? Que é o que deve ser. Começou um pouquinho antes, o cara começou a falar, dá tempo da pessoa perceber que tem um texto na tela. E na hora da pausa, como você demora um pouquinho mais para perceber que teve uma pausa, naturalmente vai acontecer isso. A última legenda antes de um silêncio, ela vai ficar na tela um pouquinho mais, que também é desejável, tá? Para o negócio não desaparecer muito rápido assim, o cara que tá lendo não vai ficar confuso. Vai ficar bem legal o jeito como as legendas fluem na tela se você seguir esse procedimento. E um detalhe que é um detalhe, mas eu acho que fica mais legal se você pensar assim, quando você está passando as legendas, sempre pensa que você está tentando escutar o começo da próxima frase, tá? Você não está tentando escutar o final da frase que você está agora. Pode parecer que é a mesma coisa, mas por causa da questão da pausa, você confia em mim, fica mais fácil se você pensar que você está esperando escutar o começo da próxima fala, não é o final da frase atual. Sabe por quê? Se você estiver esperando pelo final da frase atual, você vai ter a tendência de tirar ela muito rápido, tá? Quando tiver uma pausa. Você escutou o final, já apertou e ela desapareceu. Se você estiver esperando pelo começo da próxima, você vai ter mais tranquilidade, mais calma para deixar esse pedacinho antes da pausa, tá? Que mais que eu preciso falar em termos de detalhes? Como é que funciona isso? O Horse, ele tem 3 modos de trabalho. Tem o modo Edit, que é aquele que você digita o texto, tá? Tem o modo Set Time, que é esse no qual nós estamos falando agora, que você fica apertando Next e pausa. E ele tem o modo Run, que é o modo para você ver como ficou, tá? A gente vai usar os dois no exemplo agora, Set Time e Run. Para alternar entre os modos é Ctrl E para o Edit, Ctrl S para o Set Time e Ctrl R para o Run. Tá escrito isso na tela do Horse, tá?
Você também pode ir com o mouse, mas eu não aconselho, né? A mão já tá no teclado. Tá. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Nessa versão mais nova do Ross que eu já estou usando, eu já gosto de trabalhar com as cores ligadas, tá? Quando eu estou timeando, tem as cores da velocidade de leitura, que vai transformar as suas legendas, o fundo delas, em vez de ser branco, se elas estiverem muito rápidas, ou seja, com caracteres demais por segundo, ela vai ficar vermelha. E se ela estiver boa, ela vai ficar verde, tá? Se tiver tempo sobrando, assim. Até poderia ter mais caracteres naquele tempo daquela legenda, mas não precisou, porque o texto que você quis dizer é esse. Então ela vai estar verde. E aí tem gradações, né? Se estiver branquinha é porque o tempo tá justo, não tá sobrando nem faltando nenhum frame. Eu gosto de já timear com esse negócio ligado, porque aí à medida que eu vou passando as legendas, eu vou vendo se elas estão ficando vermelhas ou verdes, tá? Na vida real, quando eu tô timeando e eu vejo que tá ficando muita coisa vermelha, eu paro e volto e tiro um pouco de texto, resumo um pouquinho, timeio de novo aquela cena pra ficar um pouco melhor. Mas agora no vídeo eu não vou fazer isso não, tá? Eu vou timeando direto, ela vai ficar vermelha e verde do jeito que for. Só pra você ver isso acontecendo. Na verdade, não sei nem se vai dar pra ver por causa do ângulo da câmera, mas você já tá sabendo aí na hora que você for fazer o seu exemplo que você pode fazer isso. Você aperta Ctrl J pra ligar as cores. Quando o arquivo não tá timeado, não aparece nada, né? Continua branco, mas tudo bem. Então é isso, vamos lá ver o exemplo. Não vai dar pra ver as cores não, porque as legendas não estão aparecendo na tela. Vai ser só o vídeo e a minha mão aqui, tá? Então vamos lá, as teclas de Next e pausa, pro vídeo aqui eu vou usar essas duas, tá? Eu vou usar S e T, só pra ficar visível aí quando eu tô apertando uma e quando eu tô apertando a outra. Em geral, eu não gosto de ficar com o dedo aberto assim não, tá? Em geral eu boto duas teclas juntinhas para ficar com a mão mais confortável, tá? Aqui vou estar usando o ST. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, na verdade esse vídeo eu já timeei um pedaço dele, tá? Metade do arquivo tá com timing e a outra metade tá só com o texto. Isso é uma coisa que pode acontecer com você com frequência também. De repente você tava no meio do trabalho, fechou o Ross, foi dormir, né? Desligou o computador, aí quando você voltou no dia seguinte para continuar, o arquivo abriu na última legenda, você sabe que o começo está timeado e você quer encontrar o lugar onde você precisa voltar a timear, tá? O ponto onde você não timeou ainda. Então, o atalho para isso é Ctrl Shift U. Find Untimed Subtitle, encontrar a legenda que está sem timing, tá? Então, você está aqui na primeira, que eu vou subir a câmera um pouquinho para a gente ver isso. A primeira legenda que está sem timing é essa daqui. Agora tem o seguinte, o vídeo, para eu fazer meu timing agora, o vídeo tem que estar no tempo referente a esse texto aí, né? O cara tá falando que toma remédios bons. O vídeo tem que estar nesse ponto, senão eu não vou timear. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apertar Page Up aqui para subir para a legenda anterior. A legenda anterior já está com timing. Então, se eu entrar em modo Run aqui, o vídeo vai correr para esse ponto, tá? Então o que eu vou fazer eu vou entrar em modo Run e voltar para modo Edit. Eu tô em Edit agora. Eu vou entrar em Run e voltar para Edit muito rapidamente, porque eu não quero que ele saia tocando, eu só quero que ele pule para esse pedaço, tá? Então vamos lá, vai ser Ctrl R, Ctrl E. Até me enrolei ali, apertei um negócio no meio do caminho, mas tudo bem. Então, estamos aqui. O vídeo está nesse ponto. Então, eu vou apertar Ctrl S aqui, tá? Qual é a próxima legenda da qual eu falava antes? A próxima é justamente essa aqui, tá sem time, tá bom? Então, quando eu apertar Ctrl S agora, o vídeo vai tocar, eu vou estar escutando um pedaço dessa frase aqui, tá bom? Quando eu começar a escutar essa, eu vou apertar o S, tá? A frase é mais eu tomo remédios bons, lembra disso, que agora a gente não tá mais vendo.
Vou apertar Ctrl S e começar a fazer o time. Tomara que tenha umas pausas aqui para vocês poderem ver os exemplos. I'm good med stuff. Antipsychotics. Strong stuff. What else? Drugs. Honey, go back to your girl. Go home whenever you like. You're not mad, are you? You did good. Go on. 35 and you? I quit the booze after what happened. Jack, what have you done? Eu errei, tá? Vai ficar errado Get out mesmo. of here. I'm sorry, you know, the eye. Never understood why you didn't shot me. Because you did me a favor, Jack. You stopped for me. What would I have done next? Doing your best to get better, man. There's no point in kicking yourself. There's always a cute people willing to do that for you. You won't tell them you saw me, Dino? I didn't tell any other, sure I didn't. My lips are sealed. Supposed to be on the course you know. At the window. I don't know the lock's supposed to. I ask you about something else. The dead girl. She was a wild one. She tried to spot her one. This is over a year ago now before. She was getting it from somewhere. Any idea? I sent it to the only guy I knew of. You didn't hear this from me, Jack, okay? Pronto. Desculpa. Antes de ver como ficou, deixa eu só comentar o seguinte. O erro mais comum que eu cometo ali, não sei se vocês perceberam as horas que eu tava errando, mas na hora de assistir vai dar pra ver onde é que ficou errado. O erro mais comum que eu cometo ali é, de repente, fazer uma pausa que tá um pouco curta demais, ou até por eu achar que vai ter uma pausa, onde na verdade não tem 3 botões para apertar, né? Eu acho que vai ter uma pausa, mas na verdade não dá tempo de apertar os 3 botões porque não teve uma pausa. Então nessas horas aí o que acaba acontecendo é que a legenda seguinte entra um pouco atrasada, tá? Aconteceu umas 3 ou 4 vezes aí nesse exemplo. Não precisa se preocupar com isso, porque isso também vai ser corrigido automaticamente, tá? Essas pausas curtas demais, digamos menos do que 15 frames, é um bom parâmetro para dizer o que é curto demais, ou 20 frames, sei lá. Você também tem um menu lá que você vai eliminar todos esses. Ele vai pegar assim, tem uma legenda que termina, isso aqui é a linha do tempo, tá bom? Tem uma legenda que vem até aqui, aí tem um buraquinho bem pequenininho e a outra legenda começa aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai juntar todo mundo, tá? Fazer assim. Você tem a opção de fazer isso automaticamente ali. Tools, Find Small Pauses. Tá, então na hora que ele juntar isso, ele vai consertar isso. Tanto as legendas, tanto as pausas que estavam curtas demais, que foi o meu erro, vão deixar de existir, porque vai grudar no anterior. E ao mesmo tempo isso vai consertar esse problema dessa que começou um pouquinho atrasada, né? Porque na hora que juntar, ela foi um pouquinho mais cedo. Já não tá mais atrasada, tá bom? Então agora vou fazer o time delay e mostrar como ficou. Então, time delay, o meu atraso é 15 frames, earlier, everything, ok, tá? Agora eu quero voltar para começar naquela legenda onde a gente fez, que era dos remédios, né? Então vamos procurar, Ctrl F.
pela palavra remédios para ver que legenda era aquela. Tá aqui. Eu tomo remédios bons. Então, vou apertar Ctrl R pra gente assistir esse pedacinho. I'm good meds stuff. Antipsychotics. Strong stuff. Want some lunch? Drugs? Morty, go back to your girl, go home, whatever you like. You're not mad, are you? You did good. Go on. 30 fighting you? I quit the booze after what happened. No matter how. Gotcha. Jack, what have you done? Essa eu tirei cedo demais, ficou errado. Just get out of here. I'm sorry, you know, the eye. Never understood why you didn't shot me. Essa não era pra ser uma pausa. You stopped. What would I have done next? Doing your best to get better, Rob. There's no point in kicking yourself. There's always a queue of people willing to do that for you. You don't tell them you saw me leaving. I didn't tell anyone, sure I didn't. My lips are sealed. I'm supposed to be on the course here, you know? At the window. I don't know the lock's supposed to. I asked you about something else. The dead girl. She was a wild one. She tried to spark out. This is over a year ago now, before now. She was getting it from somewhere. Any idea? I sent it to the only guy I knew. You didn't hear this from me, Jack. Acabou. Tá, então os erros você vai consertar depois manualmente, tá? Assim, uma legenda teve uma que aconteceu bem isso, ela saiu antes e não teve mais nada, teve uma pausa. Aquela legenda, por exemplo, eu consertaria, sei lá, com Ctrl W, que depois você procura o que esse atalho faz. Mas basicamente, resumo, tecla de Next, tecla de pausa. Não tenta fazer rápido, não tenta apertar o botão antes da legenda aparecer, nem exatamente na mesma hora que a legenda começar. Não, você não vai conseguir fazer isso. Tenta apertar o botão depois, mas de modo que seja pouco depois e sempre o mesmo pouco. Isso não é difícil, tá? Isso é um reflexo que vai do seu cérebro para o seu dedo. Você sempre vai fazer o mesmo tempo. É só você ter calma e respirar. Legenda colada. Ouviu a próxima, apertou Next. Ouviu a próxima, apertou Next. Legenda com pausa. Estou esperando a próxima. Não ouvi, apertei Next e pausa. Aí ela ficou azul. Aí eu ouvi a próxima finalmente, aí eu apertei Next de novo. Beleza? Agora é só praticar. Não é difícil não. Vai lá que você consegue.